Vamos para o próximo vídeo aqui, Beto. Você acha que seria humilde da nossa parte se rebelar e sair revoltado com a igreja e com o pregador que pregou a palavra? Ou a gente se humilhar, reconhecer o nosso pecado, se arrepender, invocar o Senhor, para que ele tenha misericórdia de nós e reverta aquela punição a nosso respeito? Esse é o verdadeiro proceder bíblico que os cristãos, que os profetas e que o povo de Deus, desde a antiguidade, fizeram ou praticaram. É o argumento do absurdo, né? Veja, o Senhor Jesus mesmo deu exemplo. Ele não aceitou o sistema mentiroso dos sacerdotes fariseus, dos escribas. Simplesmente assim, tá? E contestou estes homens, olho no olho até, como já apresentei um verso aí minutos atrás, alguns segundos atrás, e leia lá o Novo Testamento que você vai ver isso. Agora, não foi somente ele. Os apóstolos fizeram o mesmo. E Pedro, o apóstolo Pedro profetizou a respeito disso, né? E é um retrato fiel do ministério da congregação. Pedro diz na sua carta, e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente, quer dizer, bem escondidinho, tá? Por meio de listas secretas de ensinamento dirigidas somente aos anciães, entende? Para ser pregado nos cultos por meio de linguagem subliminar, manipulando a mente das pessoas. O quê? Heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Seu Jair, você falando mal dos outros é doutrina de salvação, né, seu Jair? Que belo exemplo, hein? Ridículo isso. Gente, que absurdo. A gente tem que ouvir isso para demonstrar para os nossos irmãos e irmãs como que é a postura dos opositores sempre vai ser assim. Entendeu? Tem um desses opositores que quer porque quer um debate conosco, né? Estamos analisando para ver se vale a pena, meu irmão. Não vale a pena ficar passando tempo com tantas besteiras, como vocês puderam perceber. Então, a postura do seu Jair é uma raiz que já está aí, ó, aumentando para outros. Olha, Beto, olha, eu não sei o que dizer, Beto. Fala aí, vai, Beto, fala aí. Desculpa. Assim, só dá desgosto, né? A gente vê um homem desse falar, né? Só dá desgosto. Assim, quando ele fala, só destila veneno, infelizmente. Mas vamos lá. Ele falou aí, né, no caso, que isso era um absurdo, né? Que era coisa dos fariseus e dos escribas. Então, como se fossem os fariseus e os escribas que tivessem, no caso, ou seja, criado a forma de Deus agir ou tratar com o povo. Não foram os fariseus e os escribas, viu? Foi o próprio Deus, né, que decidiu, por intermédio dos profetas, repreender o seu povo quando pecava e também, no caso, reverter aquela sentença de condenação em bênção. Não era coisa que foi criado pelos fariseus ou pelos escribas ou pelos doutores da lei, não, tá? Foi o próprio Deus quem tratava com o povo dessa forma, tá? Estude mais a Bíblia, né? Analise mais a Escritura, se informe mais. Então, não foi o próprio Deus, aliás, os escribas e fariseus que criaram a forma de Deus tratar com o povo. Deus tratava sempre com o povo, advertindo, alertando, repreendendo, corrigindo, sentenciando, e depois, caso se convertesse, Deus mudaria aquela situação, aquele estado em bênçãos, né, nesse sentido. Isso sempre ocorreu, tá? Mas, vamos lá. Você disse que está profetizado, né, que surgiriam falsos profetas, né, e realmente Jesus profetizou isso, muitos falsos profetas, fazendo vários milagres, vários prodígios, enganarão a muitos, né, se possível até os escolhidos. E também tem profetizado que eles introduziriam heresias de perdição, né, encobertamente, né, mas que logo, logo seria, no caso, revelado o seu desvaneio, né, o seu desvareio. Então, ou seja, nós podemos perceber o seguinte, que esse texto não se aplica à congregação
mas pode muito bem cair como uma luva. Cai como uma luva no Senhor, seu Jair. Sabe por que cai como uma luva no Senhor? E eu vou lhe provar e mostrar por que cai como uma luva no Senhor. Heresias de perdição, o que que é? A heresia de perdição é justamente você pregar coisas contra a salvação. Contra a salvação, contra a doutrina da salvação pregada por Jesus Cristo. Contra o evangelho. É você anunciar um outro evangelho. Isso se aplica ao Senhor, porque o evangelho de Jesus Cristo está escrito que ele falou claramente que ele é o evangelho da paz. Nós temos que estar calçados, né, calçados do evangelho da paz. A palavra paz o Senhor não conhece. Não conhece mesmo. Não conhece. Porque o Senhor só quer guerra, só quer confusão. Como que o Senhor quer paz? Só uma observação, não só o Jair, ele e o clube do Bolinha, que são os opositores. Vocês não querem paz, porque se vocês quisessem paz, vocês nem falariam mais da congregação da forma como vocês falam. Você tem que falar todos os dias. Tem gente aí, opositor, Beto, se ficar um dia sem falar da congregação, dá parada cardíaca. Eu tenho certeza, morre. Passa mal e morre. Então, ou seja, eles não querem paz, ou seja, então logo o evangelho deles não é um evangelho de paz. É um evangelho de guerra, de briga, de contenda, de divisão. Não é um evangelho de união, em que o Senhor profetizou, dizendo que todas as nações seriam benditas, né? Seriam benditas, abençoadas. Ele não está abençoando, ele está amaldiçoando, eles estão amaldiçoando, né? A própria Bíblia fala claramente, né, que nós não podemos amaldiçoar, né? Bendizei aos que vos maldizem. Ou seja, mesmo que ele recebesse uma maldição, qual era o deles? Bendizer. Quer dizer, o que é bendizer? Falar bem, claro. Falar bem. Os opositores falam bem. Então, logo, esse texto se encaixa como uma luva neles, porque eles não bendizem, não, tá? Eles maldizem, tá? Eles maldizem. E, além disso, né, queriam introduzir no meio da congregação as heresias de perdição dele, como o Carlos Reinar e outros, que não criam na doutrina da Trindade, não cria na Santa Ceia, não cria, como Marcos do Real mesmo, pregando que tudo já se cumpriu, que não existe mais vinda de Cristo, que Cristo já veio, já voltou lá para o ano 70 e lá e já cumpriu tudo, nós não precisamos mais de Bíblia. E tem um aqui no canal que também está falando isso, acho que ele é seguidor lá do Marcos, viu? Só pode. Outros também, como esse senhor Jair também, né, que vive aí pregando e profetizando mentiras, como ele falou, 82 heresias da congregação. Quando eu fui olhar e ler essas 82, vi que tudo era mentira, tudo era falácia, tudo era invenção, né? Então, ou seja, dando falso testemunho. Então, logo, eles que estavam querendo colocar essas heresias dentro da congregação e a congregação não aceitou. Porque a doutrina não muda, a doutrina é a mesma. Né? É a doutrina de Cristo Jesus, né? A doutrina de Cristo não muda. Não muda, né? Aí, o que mudou ali foi o quê? Foi o parecer dos anciães, porque o parecer muda, é a interpretação de cada um, mas a doutrina continua a mesma. Né? O conselho de Deus continua o mesmo. Né? E esse parecer, para deixar claro para a nossa Irmandade, são os tópicos de ensinamento, que de tempo em tempo esses tópicos são colocados a nós, para que nós não venhamos a ferir a doutrina de Cristo Jesus. Agora eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, o comportamento das pessoas da década de 20 é igual ao comportamento das pessoas atuais do ano de 2021? Claro que não. O comportamento sempre muda. Então, com isso que tem esses parecer dos nossos irmãos do ministério, para que a gente possa viver na comunidade de forma harmoniosa, sem ferir a doutrina de Cristo Jesus. Só para deixar claro. Por isso que tópicos de ensinamento sempre mudam. Exatamente. Mas isso não tem peso de doutrina, são apenas conselho dos anciãos, são conselho do ministério.
É um conselho. Conselho não é doutrina. Doutrina é o mandamento, tem que ser seguido, tem que ser obedecido. Sim, sim, não, não. Exatamente. O conselho, não. O conselho é uma coisa que você quer, segue ou não. Você ouve aquele conselho, se você achar que é um conselho bom, se você achar que é uma coisa que serve para você, aquele conselho, você pega. Se você achar que não, não segue. Então é aquele negócio. Agora, doutrina não. Doutrina é fé, tem que ser seguida. Senão, você está fora da doutrina, da comunhão, tá fora da fé dos santos. É nesse sentido. Então, ou seja, eles não podem querer pegar ensinamentos antigos, do passado, ensinamentos dos anos 70 e bolinha, que eu nem existia nesse tempo, que eu não era nascido ainda, né? Ensinamentos do século passado, para querer dizer que a congregação mudou de doutrina, que é heresia, que é isso, aquilo outro. Não, que aquele ensinamento era para aquela localidade, era para aquele povo, era um conselho apenas para uma determinada comunidade, não era um peso de Bíblia, de doutrina, não tinha peso de Bíblia nem de doutrina, mas apenas um conselho, um parecer, né, sobre um assunto específico, numa determinada época, para um determinado povo, para um determinado contexto. Ou seja, não pode ser utilizado para o contexto atual ou até mesmo para justificar ou condenar a congregação por, é porque tinha um ensinamento plano tal, porque tinha ensinamento. Aquela época, muitas das vezes, era necessário para uma determinada localidade aquele ensinamento serviu para aquela localidade. Hoje, Vamos aqui colocar um exemplo, tá? Eu estava lendo, eu estou até achando essa matéria, estava na revista Super Interessante, que na década de 50, o Papa, ele pedia para que os seus fiéis não tivessem televisão em casa. Olha só que interessante. Tinha uma outra época em que as igrejas não recomendavam que os irmãos não tivessem telefones em casa, porque poderia pecar via telefone. Não estou falando somente da congregação cristã no Brasil. Estou falando, assim, num contexto geral das igrejas que eram dessas épocas, entendeu? Então, teve diversos ensinamentos, porque o comportamento da época propiciava sempre a curiosidade para o pecado. Então, por isso que eles também tinham esses parecer, esses tópicos de ensinamentos, para que a Irmandade pudesse se afastar. A internet era novidade, então houve uma época em que a internet ainda não era propício para que o ser humano pudesse ali, um ser humano assim como dizente, aqueles que realmente eram pessoas idôneas, não pudesse ficar mexendo, porque era uma época em que conteúdos não eram tão interessantes, como hoje nós temos diversos tipos de conteúdos e conteúdos que hoje é interessante para a Irmandade. Então nós devemos respeitar isso, o parecer de épocas. E é isso como o Beto falou. Não ficar agora puxando lá de 1910 coisas que o comportamental daquela época era totalmente diferente do comportamental de hoje. Então entenda isso, você opositor, porque a Irmandade já entende, porque sempre aceita, entende. Agora você opositor não, quer achar pelo em ovo. Aí é lamentável, né? É lamentável o comportamento desse senhor, né? Todo mundo vê que, na verdade, o desequilibrado aqui, né? A pessoa que é realmente desequilibrada, não sei se é devido à sua avançada idade, né? Já está na questão da caduquice, né? Mas, ou seja, não sei se por isso ou por outro motivo, esse senhor, sim, é que é uma pessoa desequilibrada, desinformada e muito mal intencionada. Infelizmente, né?